Olá, boa noite para você. Mais de 1.800 pessoas fora de casa por causa da chuva em todo o Espírito Santo. 6 cidades capixabas já decretaram situação de emergência. Até o momento, 4 pessoas perderam a vida e 10 ficaram feridas após alagamentos e deslizamentos de terra. A chuva não dá trégua e o perigo em vários locais está mais perto do que se imagina. Nas rodovias, barreiras colocam em risco a vida de motoristas e tem alerta para mais chuva em todo o estado. Nós vamos direto para a base da Defesa Civil Estadual, na sede do Corpo de Bombeiros, onde está o nosso repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. Você falou aí dessa questão dos números. Para ser exatos, são 1.818 pessoas que estão fora de casa aqui no Espírito Santo por conta das chuvas que continuam caindo, né? Por conta da chuva que continua caindo. Há registro de desabrigados e desalojados nos municípios de Alegre, Cariacica, Domingos Martins, Santa Leopoldina e também em Viana e aqui na capital Vitória. São exatos 1.723 pessoas desalojadas, pessoas que estão nas casas de parentes e de amigos, a maioria, 1.200, só no município de Viana, e 95 desabrigados que estão aí em algum abrigo, né, que estão espalhados pelos abrigos do poder público. E, infelizmente, você falou aí da 4ª morte. Isso mesmo, ontem à noite, o senhor Adolfo Siller, de apenas 87 anos, não resistiu. Ele estava internado em um hospital particular aqui da capital desde a última quinta-feira. O que aconteceu? Na quinta-feira, na última quinta-feira, no dia 14, ele estava na casa dele na região de Tirol, que fica em Santa Leopoldina, na região serrana, quando a casa foi atingida por uma enxurrada. Ele ficou soterrado, foi resgatado, mas mesmo assim, internado desde quinta-feira, não resistiu. A situação é complicada porque já é a 3ª vítima de Santa Leopoldina. A primeira vítima foi o Fabrício Causo, produtor rural, que morreu soterrado na última quinta-feira. E agora, no início da semana, o Lorenzo Causo, filho do Fabrício, de apenas 6 anos, que estava internado desde quinta-feira aqui em um hospital particular, não resistiu. Bom, e a situação de emergência em 6 municípios do Espírito Santo: Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, também no município de Alegre e em Santa Leopoldina. Por falar em Santa Leopoldina, situação bem complicada lá na região, porque existe risco de rompimento de uma barragem. São 3 barragens, 2 pequenas e uma grande. Uma dessas pequenas pode se romper, a água inundar a barragem maior, que já está cheia por conta da chuva, e esse rompimento ser ainda maior e atingir as pessoas que moram ali na comunidade de 3 Pontes. Por conta disso, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão no local, já retiraram 5 famílias ali da região por questão de segurança. Bom, Isabela, essas são as informações. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a situação das cidades do interior do estado. A gente se fala daqui a pouco, é só me chamar, tá bom? Combinado, Vitor. Muito obrigado pelas informações. Olha, no Morro da Boa Vista, em Vila Velha, moradores quase viveram o mesmo pesadelo de anos atrás. Uma pedra rolou e atingiu uma casa. Todos estão muito apreensivos. Parte desta pedra de mais de 70 toneladas deslizou e atingiu a laje de uma casa que fica no chamado Beco da Harmonia. Foi na noite desta terça-feira. 6 pessoas estavam na residência, mas ninguém se feriu. Os dias e noites têm sido de apreensão. Olha, aqui tá todo mundo amedrontado, né? Porque se a pedra caiu lá em cima, ela corre risco de descer, né? E se ela descer, ela vai atingir vários moradores daqui da região. O Lovel mora na rua onde tudo aconteceu. Ele conta que o clima entre os moradores da região já era de medo por conta da chuva forte. Com muitas pedras, como aconteceu lá do outro lado, no Morro da Boa Vista. E aqui a gente, na verdade, fica apreensivo. A verdade é essa, né? A palavra correta é essa. Apreensivos a gente fica. Deu a noite, a gente, né, fica já um pouco assim preocupado. Abalada, a moradora da casa atingida pela pedra preferiu não gravar entrevista, mas contou que a Defesa Civil esteve no local na última quinta-feira para avaliar a estrutura. Orientou que a família se retirasse, mas sem ter para onde ir, optaram por ficar. O secretário adjunto da Defesa Civil informou que uma equipe da Prefeitura faria o trabalho de contenção da pedra ontem, mas não foi possível por causa da chuva. O que aconteceu quinta-feira, que ela estava junta ainda, então estava quase imperceptível,
foi que a base dela, devido à água, à chuva, foi descalçando e ela fez um primeiro movimento encostando na estrutura da casa. A prefeitura, inclusive, ia mandar um engenheiro aqui, nós viríamos ontem, mas com chuva foi impossível, que era um trabalho de contenção. O período de chuvas fortes chega e os moradores aqui da região do Morro da Boa Vista já ficam apreensivos. Em 3 anos, esse já é o segundo caso que a gente mostra de pedras que deslizam do morro e atingem residências. Dessa vez, a família não precisou sair de casa, mas em 2016 a situação foi bem diferente. A pedra rolou após um deslizamento de terra e atingiu 4 casas do Morro da Boa Vista. Na época, mais de 100 famílias ficaram desabrigadas, dezenas de pessoas ficaram feridas. Além das áreas de encostas, todo o município de Vila Velha vem sofrendo com a chuva nos últimos dias. São casas alagadas e muito prejuízo. O prefeito do município afirmou que as estações de bombeamento e as comportas estão funcionando a todo vapor para minimizar os efeitos das chuvas. As equipes da prefeitura estão na rua para minimizar esse momento difícil da nossa cidade. Olha, segundo a prefeitura, não há mais risco da pedra se movimentar. Na Serra, parte de uma casa desabou no bairro Eldorado e, por sorte, ninguém estava no cômodo na hora. Uma casa vizinha também foi atingida. Um casal com 2 filhos moram na casa. Por sorte, ninguém ficou ferido. A parte anexa da residência veio abaixo por volta de 8h30 da manhã. A construção foi feita há 3 anos e ainda não tinha apresentado nenhum problema estrutural. A casa fica no final da rua Rio Jacuípe, em Eldorado, na Serra. Nas fotos, é possível ver os armários e parte da cozinha após a queda. E para a gente ter noção do tamanho do desastre, parte da laje chegou a atingir a residência vizinha. Ali funcionava a área de churrasqueira e de lavanderia da casa. Os destroços chegaram a rolar por esse barranco e quase atingiram uma outra casa lá embaixo. A Wanda, que é dona da casa ao lado, estava na residência com mais 3 filhos no momento do acidente. Tá dando uns estrondos, né? Eu escutei o barulho lá de cima, porque eu já tinha corrido. Chegou a atingir sua varanda aqui, né? O muretinho da sua varanda. Chegou a atingir minha varanda. Por meio de nota, a Defesa Civil da Serra informou que a parte anexa da casa não tinha estrutura adequada e por isso caiu. Mas ela não precisou ser interditada e os moradores podem continuar no imóvel. A casa atingida pelos destroços também não corre nenhum risco. Não, esse falou que tá de boa, tá tranquilo, minha casa não tá danificada em nada não, que pode continuar. Que susto, né? E olha só, gente, como é que ficou o campus da UFES em Goiabeiras. Por causa deste alagamento, as aulas foram suspensas durante a tarde e agora à noite também. As aulas suspensas também no campus de Maruípe. As atividades acadêmicas e administrativas dos campi de São Mateus e Alegre estão mantidas. A seguir, a gente fala dos estragos provocados pela chuva no norte do estado. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Estamos de volta agora falando da chuva no interior do estado. A cidade de Aracruz foi onde mais choveu no estado. Então eu vou chamar mais uma vez o repórter Vitor Zucolotti, que tem essas informações pra gente. Teve muita cidade prejudicada no norte do Espírito Santo, não é isso, Vitor? Isso mesmo, Isabela, muita cidade prejudicada, você falou aí de Aracruz, foi a cidade onde mais choveu na região norte e em todo o estado, exatos 132 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Por falar aí na situação de Aracruz, inclusive várias ruas ficaram alagadas ali na região. E não só em Aracruz. Linhares também sofreu bastante, foi o segundo município onde mais choveu nessas últimas 24 horas, tanto que até caminhão teve dificuldade para passar em meio a tanta água lá no município de Linhares. A situação também não foi diferente em São Mateus, a enxurrada era tão forte, mas tão forte, que as ruas ficaram alagadas e entrou água até mesmo no comércio. O comércio foi invadido pela água aí dessa chuva. E também em Ibiraçu, os motoristas que passam ali pela BR-101 tiveram que redobrar a atenção, porque a dificuldade, inclusive, era para enxergar o caminho por conta de tanta chuva. Eles tiveram aí que ter muita atenção na BR-101 por conta desse excesso de chuva, esse tanto de água que está caindo aqui no Espírito Santo. Também choveu bastante em outras cidades do interior aqui do estado, como Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Rio Bananal, Vila Pavão,
Conceição do Castelo e também Santa Maria de Jetibá, pessoal. E um detalhe, chuva prevista até quinta-feira, aí sim na sexta, a expectativa de um tempo mais firme. Isabela, a gente espera aí que o sol apareça para que essas famílias e essas pessoas que estão sendo atingidas pela chuva no Espírito Santo possam se reerguer, né? Eu volto aí com você no estúdio, Isabela. Com certeza, Vitor, é que a gente mais quer e fica nessa expectativa do sol brilhar de novo, né? Olha, em Cariacica, quem precisa passar perto do terminal de Campo Grande está tendo que ter muita paciência. O problema por lá são os buracos na rodovia leste-oeste. Um longo congestionamento se forma ao longo da via que dá acesso à BR-262 e ao terminal de Campo Grande. São carros de passeio, caminhões, carretas, motocicletas, um verdadeiro nó. Entre as pistas, muitos buracos. Em meio à água da chuva acumulada, um bloco de concreto e um pedaço de pau sinalizam que tem um buraco no local. Quem precisa passar no trecho todos os dias reclama. Precisa acertar a pista, recapear tudo, porque a chuva destruiu tudo. Todo dia esse mesmo horário está congestionado, tanto o trânsito quanto ônibus também, não passa nada. O trajeto também é complicado para quem passa a pé. Sem sinalização, o jeito é passar entre uma parada e outra dos carros. Ali embaixo ali tinha a faixa, né, mas não tem mais, está fechado. E aqui na frente era para ter uma faixa, mas não tem. Este taxista conta que já viu vários acidentes no local. Ontem, um veículo caiu logo ali na frente, ó. E o veículo caiu ali e teve que ter tirado na mão. Na semana passada, um motoqueiro caiu ali no buraco e bateu a moto no buraco e ele caiu, se machucou e ainda o pneu da moto dele, o aro da moto dele ficou um 8. Neste ponto, por exemplo, a roda dos carros afunda nos buracos. Para minimizar os impactos, os motoristas optam por um desvio pela esquerda da pista. Quem passa por aqui diz que a situação piorou desde o início das obras de modernização no encontro entre a rodovia leste-oeste e a BR-262. E segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, os trabalhos por aqui só devem ser concluídos no primeiro semestre do ano que vem. Nenhum funcionário foi visto na obra na tarde desta quarta-feira. O tempo chuvoso também impede a continuidade dos trabalhos. Enquanto isso, a população quer que medidas sejam tomadas para minimizar os transtornos. Eles até colocaram um solo brita ali logo na frente ali, quando estava no período seco. Agora no período da chuva, esse solo brita acaba fazendo um buraco, os carros vão passando e vão cavando e cada vez vai ficando pior. Já deveriam ter vindo aqui no local, ter feito um desvio, interditado, se for necessário interditar, para poder evitar um transtorno maior. É uma situação complicada, né? Bem, o UDR diz que quando a obra terminar, serão 4 pistas no sentido BR-262. E assim que o tempo estiver firme, será realizada uma operação tapa-buracos no local. Ainda falando sobre o trânsito, a BR-262 está liberada para o tráfego, mas há pontos que estão sendo monitorados. As quedas de barreiras no trecho em Domingos Martins deixam motoristas e moradores muito preocupados. Na parte da tarde, nossa equipe saiu de Cariacica e foi até Domingos Martins, trecho da BR-262 que mais vem sofrendo com as fortes chuvas. Durante o trajeto, vimos vários pontos em que a terra desceu, mas nenhum deles bloqueando a estrada. Também não há mais alagamentos. Em alguns locais onde é preciso ter mais cuidado, como no quilômetro 26, a beira da pista está sinalizada por cones. Aqui no quilômetro 35 é o ponto que vem recebendo mais atenção da Defesa Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Esse barranco aqui à esquerda já cedeu e, como a gente pode perceber, atravessou a pista e levou até o guarda-reio ladeira abaixo. Aqui ainda existe risco de novas quedas. Neste vídeo da Defesa Civil é possível ver de cima a situação do barranco. Rachaduras na parte superior ainda oferecem riscos para quem passa pela BR. Tudo indica que tem um bueiro, que ele está desaguando ali nesse local onde já houve o deslizamento. Não sei se seria interessante, de repente, fechar esse bueiro nessa estradinha. Poucos metros à frente, parte da pista sentido Domingos Martins está interditada. O asfalto está cedendo no local. E a dica para quem vai pegar a BR-262 é ter muita cautela e dirigir em velocidade de segurança. Olha, neste momento não há interdições em nenhum trecho das BR-101 e 262 aqui no estado.
E em meio a tantos transtornos, tem gente provocando pânico, divulgando notícias falsas na internet. Esta imagem de uma ponte que passa sobre uma rodovia está caindo e foi compartilhada nas redes sociais. A informação era de que a imagem seria da ponte do Rio Jucu, entre Viana e Domingos Martins, mas não é verdade. A ponte do Rio Jucu está intacta, a imagem correta é esta, e o Corpo de Bombeiros esteve no local para confirmar a informação. A imagem que circulou é da Ponte do Prata, da BR-153 em Minas Gerais, e o registro foi feito há 2 anos. Tá aí a importância de você sempre ver onde você está se informando, né? No próximo bloco, passarela que havia caído entre Viana e Cariacica é retirada. Agora imagens ao vivo do trânsito na ponte de Camburi. A gente volta rapidinho. Já começou a ser construída a nova ponte que vai ligar Cariacica e Viana. A passarela foi destruída pela força da enxurrada do rio Formate após as chuvas. A gente vê aí imagens dos trabalhos no local. E a promessa do município de Viana é de que a ponte fique pronta até amanhã. A casa da Ivoneide fica ao lado do rio Formate. A enchente chegou com tanta força que ela perdeu praticamente tudo. A marca neste imóvel mostra que a quantidade de água dentro da residência chegou a mais de 1 metro. De repente aconteceu esse acidente de água, eu não sabia, né? Aí quando a água começou a encher de 4 horas em diante, não teve onde correr não. Foi muito rápido. O que eu tinha que fazer, pegar só o documento da minha filha e carregar lá para cima e sair correndo, porque se eu ficasse aqui eu ia morrer afogada. Dona Adelaide mora a cerca de 500 metros da casa de Ivoneide, um pouco mais distante do rio. Mesmo assim, a água invadiu a casa. O sofá que ficava na varanda foi arremessado pela enchente para o outro lado do quintal. Pegou por aqui, ó, da primeira vez, pelo meu joelho. Agora, da segunda vez, nós ficando nadando na água. Hoje eu não quero mais ficar aqui. Nunca esperava por isso, que das outras vezes que veio pouca água. A força da água foi tanta que levou as pontes que ficavam sobre o rio Formate. A informação é que neste local será construída uma travessia provisória. Nós começamos a executar a obra, como vocês podem ver, da passarela provisória que vai ligar esses 2 municípios e 2 bairros. Tudo conversado com a comunidade na noite de ontem. Ontem isolamos a ponte que foi retorcida, que foi derrubada, retiramos os corrimões, colocamos tapume, deixamos um veículo para levar as pessoas à noite para suas residências até 0 hora. A Secretaria de Educação do município de Viana está pegando as crianças em Cariacica, trazendo para a escola, levando de Viana para Cariacica nos turnos escolar. A ponte que ficava aqui e foi levada pela água era o principal acesso dos moradores aqui de Novo Horizonte chegarem ao bairro Marcílio de Noronha e vice-versa. Agora, enquanto a nova travessia não é instalada, os populares têm tido transtornos para se deslocarem na região. Tá sendo horrível, porque eu acordo 4h30, pego o ônibus Marcílio, gasto 5 minutos aqui no Marcílio. Agora eu estou gastando 25 minutos, 30 minutos. Para mim andar depressa, para mim tá 6 horas no serviço. Os trabalhos de reconstrução da travessia já começaram. A expectativa dos moradores do entorno é que o trabalho fique pronto e aos poucos a situação volte ao normal. Estamos agradecendo, está fazendo. Não importa quem é, se é o Juninho, se é o Gilson Daniel, o importante é que está fazendo. Entendeu? Então vamos agradecer os prefeitos também e com os moradores, né? Ajudar aí também para não ficar balançando em cima da ponte, para ela ir embora mais rápido, né? Para não colocar ninguém em risco, tá certo, né? Olha, agora há pouco a Prefeitura de Viana confirmou que todos os esforços estão sendo feitos para que de fato a ponte seja entregue até amanhã. A gente vai conferir, viu? A gente fica por aqui, muito obrigada por assistir ao jornal, pela sua companhia. Fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.